Olá, queridos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você curtisse o vídeo e que também deixe nos comentários sugestões de casos que você gostaria de ver aqui. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para ter mais conteúdos como esse. Vamos conhecer mais sobre o caso de hoje? Albert Schneider nasceu em 1882 na Alemanha e emigrou para os Estados Unidos ainda jovem. Ele fazia parte da classe média de Nova York na década de 1920. O Albert era casado com a Ruth e eles tinham uma filha chamada Lorraine. Ruth Brown, que depois se tornou Ruth Schneider, nasceu em 27 de março de 1895 em Nova York, nos Estados Unidos. Já a filha do casal, Lorraine Schneider, nasceu em 1918 em Nova York, nos Estados Unidos. Mesmo o casamento parecendo ser mil maravilhas e de que a família era uma família perfeita, eles viviam apenas de fachada, porque Ruth se sentia presa à rotina de ser dona de casa e aquele casamento. Ruth eventualmente conheceu Jude Grey, que era um vendedor de espartilhos. Henry Jude Grey nasceu em 1892 em Cortland, Nova York, nos Estados Unidos. Ele era casado e vendia espartilhos por toda a região. Ruth e Jude começaram a ter interesse um no outro, e logo depois isso acabou virando um caso amoroso. Mas claro, para aquela época, uma traição era algo muito escandaloso. Então a Ruth, além de não querer ser chamada de traidora e ser reconhecida dessa forma, ela também queria ter uma vida financeira estável. Então ela convenceu o Jude de que eles precisavam tramar um plano para que eles eliminassem o Albert da vida dos dois e assim eles poderiam viver juntos. Caso eles conseguissem que esse plano se concretizasse, a Ruth ela ficaria com toda a apólice de seguro de vida do marido, porque a filha dela na época tinha apenas 9 anos. Na madrugada do dia 20 de março de 1927, a Ruth permite que o Jude entre na casa enquanto o Albert estava dormindo, para então eles executarem o plano que eles haviam feito. O objetivo era realizar um crime silencioso, porém, isso não saiu como planejado. Após o assassinato, a Ruth liga desesperada para as autoridades, dizendo que a sua casa havia sido invadida por 2 homens com uma estatura gigantesca e que ela havia sido nocauteada e também amarrada, e que logo após isso eles teriam assassinado o seu marido. Quando os policiais chegaram na casa, eles encontraram de fato a Ruth amarrada no corredor e no quarto estava o corpo de Albert já sem vida. Ao examinarem a casa, olhar todo o lugar, começar a investigação, eles começaram a ver algumas inconsistências no que parecia um assalto, porque tinha muitas coisas de valores que ficavam visíveis e que não tinham saído do lugar. Além disso, eles também perceberam que as amarras da Ruth estavam frouxas, o que fazia com que ela pudesse se mexer livremente. Eles também encontraram algumas joias embaixo da cama do casal, que a Ruth havia mencionado que haviam sido roubadas nesse assalto. Durante as investigações, eles também descobriram que pouco tempo antes do Albert falecer, a Ruth havia dobrado o valor da sua apólice de seguro em casos de acidente. Os policiais encontraram um caderno onde tinha o nome, endereço e telefone de várias pessoas. Eles conseguiram chegar até o Jude por meio desse caderno e ele estava localizado em um hotel. Então, os policiais foram até lá e, com a pressão, ele acabou confessando todo o plano. Ele revelou de que a Ruth não somente arquitetou todo esse plano, mas que ela também participou ativamente do crime. O julgamento aconteceu no mesmo ano em que ocorreu o crime, em 1927, e a imprensa apelidou como o crime do Altere. Durante o julgamento, a Ruth e o Jude ficou jogando a culpa um para o outro em uma tentativa desesperada de se inocentar, mas o tribunal decidiu de que os dois eram culpados em assassinato de primeiro grau. Em 12 de janeiro de 1928, a Ruth foi executada na cadeira elétrica na prisão de Sing Sing. A execução dela ficou como uma das mais famosas
devido a uma foto clandestina que foi tirada do momento. O Jude também foi executado minutos depois da Ruth. Bom, esse foi o nosso caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso. E se você também tem sugestões de outros casos aqui para o canal, é só deixar nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo.